Bom, tudo bem, gente? Meu nome é José Eugênio, sou juiz de direito aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje trabalho aqui na capital, no DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais. Mas não vou falar de processo penal, não vou falar de direito penal, vou falar de processo civil. O tema que me foi passado é um tema bastante extenso, que é processo de conhecimento. O tema vai desde petição inicial, tutelas de urgência, tutelas de evidência, respostas do réu, saneamento, provas, sentença e coisa julgada. Basicamente um semestre e meio da faculdade que a gente vai tentar tratar aqui. Então, já adianto para vocês que algumas coisas a gente vai ver um pouco mais rápido, vai ver de uma maneira um pouco mais superficial, vai focar no que é importante, mas a ideia inicial é tratar isso aqui em 4 aulas, essa é a primeira, mas se não der tempo a gente estende essas aulas aí para mais uma quinta ou uma sexta aula. Enfim, vamos ver aqui, porque eu também não quero comer temas importantes, mas vai ser uma aula um pouco mais rápida. Então, para falar de todos esses temas aqui de processo civil, primeira coisa que eu gosto de fazer, eu sei que muita gente já sabe, mas eu acho muito interessante começar fazendo a linha do tempo do processo, para a gente situar quando que cada ato processual acontece. Então, a linha do tempo do processo e... Para isso, pessoal que está em casa assistindo pelo YouTube, eu peço um pouco de desculpas, mas eu gosto de fazer aqui com o pessoal também que está na sala. Então, vamos imaginar que esse aqui seja o processo de conhecimento. Qual que é o primeiro ato? O que começa um processo de conhecimento? Petição inicial. Boa, petição inicial. Depois da petição inicial, o que acontece? Qual que é o próximo ato exatamente seguinte? Antes da citação. Antes. Audiência de consulta. Recebimento do quê? Exatamente. É a decisão que recebe a inicial. Depois da decisão que recebe a inicial, qual que é o próximo ato? Citação. Boa. Depois da citação, hoje qual que é o próximo ato? Audiência de conciliação. Isso é uma mudança. CPC novo, mudou isso daqui. Audiência de conciliação. Depois da audiência de conciliação, se não tiver acordo, contestação. Boa. Contestação. Depois da contestação, réplica. Para quem for prestar isso em outros estados, réplica é um nome que não está no CPC. Em São Paulo a gente chama de réplica. Tem muita gente que chama isso de impugnação à contestação, manifestação do autor. Isso varia de estado para estado, mas a gente vai chamar de réplica porque a gente está em São Paulo, tá? Depois da réplica, qual que é o próximo ato? Alegações finais. Antes. Audiências, mas antes da audiência de instrução, quando o juiz vai falar se vai ter audiência de instrução ou não. Exatamente. Despacho saneador. E aí a gente vai continuar aqui na linha de baixo. Depois do despacho saneador, o que acontece? Vamos imaginar um processo mais completo possível. Instrução. Instrução, vamos chamar de instrução geral, tá? Porque varia do processo, pode ser que tenha uma audiência de instrução, pode ser que tenha uma perícia, pode ser que tenha as duas, pode ser que tenha outros tipos de prova, a gente vai chamar aqui de instrução. Depois da instrução, próximo ato? Debates. Alegações finais ou debates. Vamos chamar de alegações finais genérico aqui. Depois das alegações finais, sentença.
E aí aqui, na sentença, aliás, vamos apagar o resto da linha, a gente mata a fase de conhecimento, porque depois a gente vai... Depois da sentença, se tivesse algum recurso, seria qual recurso? Ou embaixo da declaração. Boa. Mas aí a gente já vai para uma fase recursal, tá? Então, a gente vai aqui até a sentença. Nessas aulas, a gente vai ver essa linha do tempo inteira, com exceção de um ato que eu não sei se vocês já viram ou se vocês vão ver em outro tema, que é esse aqui, que é a citação. Tá? A citação a gente não vai tratar nessas aulas, não está no programa desse ponto. Todos os outros atos a gente vai tratar. Ok? Então, vamos começar do começo, que é a petição inicial. A petição inicial, para quem for fazer alguma referência de lei, está entre os artigos 319 e 331 do CPC. Queria passar para vocês um conceito que é do professor Cândido Dinamarco sobre petição inicial. Não vou eu dar um conceito meu, vou ditar o conceito dele, que é um conceito excepcional. Eu não conseguiria fazer melhor. Ele diz que petição inicial é a peça escrita em que o demandante formula a demanda a ser objeto de apreciação do juiz e requer a realização do processo até final provimento, que lhe concede a tutela jurisdicional pretendida. Então, a petição inicial ela tem duas finalidades. Primeira finalidade, é ela que começa o processo. Não tem processo sem petição inicial. Tá? Não existe processo civil sem petição inicial. Então, por isso ela é o primeiro ato. Ela instaura o processo. A segunda finalidade dela é identificar a demanda. Ou seja, o que está sendo decidido, o que vai ser levado a juízo. Então, a identificação da demanda, ela vai dizer quem é o autor, quem é o réu, o que o autor quer e por que o autor quer. Basicamente é isso que é uma demanda. Partes, pedido, causa de pedido. Quem, o que, por quê. Isso que vai ser explicitado na petição inicial. A partir da petição inicial, começa a relação jurídico-processual. Vocês já viram o que é relação jurídico-processual, né? É aquela relação que existe de forma autônoma no processo, independentemente do direito material. A petição inicial, ela instaura a relação jurídico-processual entre o autor, que é quem apresenta, e quem? O autor e o réu, a petição inicial? Estado e juiz. Lembrem-se, a relação jurídico-processual ela é triangular. Autor, juiz, Estado, juiz, réu. Petição inicial, o réu não sabe ainda. É entre autor e Estado, juiz. Petição inicial instaura esta relação. O que vai instaurar a terceira ponta do triângulo? A citação. Tá? Então, cuidado com isso. Tá? Pode ser bem pegadinha. A gente vai... petição inicial começa a relação entre autor e réu. Não. Começa a relação entre autor e juiz. Tá? Então, a inicial traz esses elementos identificadores para saber o que pode ser julgado. Ela é um padrão de comparação com outras demandas, para a gente ver se existe coisa julgada, se existe litispendência. Ela determina a competência e ela mostra as condições da ação e qual que é o procedimento a ser adotado. Tudo isso a gente vê com base na petição inicial. Então, por exemplo, se eu vejo lá que o autor João quer cobrar uma dívida de R$10.000 da ré Maria, com essas informações eu sei quem é o autor, quem é a ré, qual que é o pedido, condenação ao pagamento de R$10.000, por quê? Porque eu emprestei para ela um contrato de mútuo, qual que é o procedimento adequado, que aí a gente vai para o processo de conhecimento, procedimento comum, quem que é o juiz competente, vai ser um juiz do Estado, não vai ser um juiz federal, não vai ser um juiz trabalhista, não vai ser um juiz eleitoral, e como que vai seguir esse procedimento.
Isso tudo com essas básicas informações. Autor, réu, causa de pedido. Isso tudo está na petição inicial. Requisitos da petição. Posso apagar aqui, gente? Então tá. Vamos lá. Isso tudo vai estar no material que eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, para quem não quiser anotar, isso vai ser disponibilizado. A petição inicial ela tem alguns requisitos que são importantes. E aí eu dividi esses requisitos entre formais e intrínsecos. Os requisitos formais são requisitos da peça. Pouco importa o que está sendo discutido. Os intrínsecos não. É o conteúdo da petição inicial. Tem basicamente 3 requisitos formais da petição inicial. Então, requisitos formais da petição inicial. São 3. Alguém consegue pensar em algum requisito formal da petição inicial? Vou imaginar na peça. Isso é o que está escrito. Estou falando como que ela tem que ser. Escrita. Isso primeiro. Perfeito. Escrita. Existe petição inicial oral. Chega lá, fulaninho, para o juiz e fala assim: seu juiz, tem como você condenar a fulana a me pagar tanto porque ela está me devendo? Não. A petição inicial ela é escrita. Sempre escrita. Outros requisitos, tem mais 2. Qualquer papel vale como petição inicial? Qualquer papel escrito ou precisa de alguma coisa no final dessa petição inicial? Assinatura de quem? Do procurador. Tem que ser assinada. Gente, a caneta está falhando, mas é assinada pelo procurador. Então aqui, especificamente, se vocês estiverem pelo autor, ela vai estar assinada pelo defensor público. Tá ótimo. Se vocês estiverem pelo réu, vocês vão ver se o advogado que assinou é advogado ou se ele assinou. E terceiro requisito, eu posso escrever em qualquer língua a petição inicial? Português. A petição inicial tem que ser escrita em português. Então, a petição inicial, os requisitos de forma, tem que ser escrita em português, assinada por advogado. Ok? E aí a gente vai depois para os requisitos intrínsecos. Esses requisitos de forma, se vocês procurarem um artigo falando deles, um artigo de lei, não está escrito. Tá? Está escrito nos atos processuais em geral, que eles têm que ser em português, a petição inicial tem que ser escrita, mas os próximos que eu vou falar, que são os requisitos intrínsecos, aí sim a gente está previsto em um artigo. São os requisitos formais, e agora aqui a gente vai para os requisitos intrínsecos. Que estão no artigo 319. Então quem tiver aí com código pode abrir o artigo 319, se não, vamos lá. O artigo 319, ele enumera requisitos que são todos cumulativos, ou seja, a petição inicial, para cumprir, para ser uma petição apta, ela tem que cumprir todos esses requisitos. Você não pode escolher alguns. Primeiro deles, ela precisa indicar o juízo para quem ela é dirigida. É a primeira coisa na petição inicial. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara civil, da vara de família, da vara da fazenda, do juizado especial. Para quem que eu estou apresentando a petição inicial? E aí isso é outra coisa que firma aquela primeira coisa que eu falei. A petição inicial é dirigida ao juízo. Então a relação é com o juízo, não é para o réu que eu apresento a petição inicial, é para o juízo. Então o primeiro requisito é o juízo, a quem ela é dirigida. Segundo requisito, qualificação das partes. E aí, o CPC novo, ele ampliou essa qualificação. Ela era um pouco mais reduzida, falava que eram os nomes e as qualificações do CPC de 73. O CPC de 2015, ele
especifica mais algumas coisas. Fala nome, prenome, que é o nome completo, estado civil, tanto de autor quanto réu, número de CPF ou CNPJ, e endereço eletrônico. Endereço eletrônico é e-mail. Por que o CPC novo criou mais requisitos, em especial CPF e endereço eletrônico? Vocês têm ideia do porquê que ele fez isso? Para evitar ter ônibus. Processo digital. Como o processo agora em regra é digital, então com o CPF e com o e-mail a comunicação fica muito mais fácil. Você pode, hoje em dia, para quem é cadastrado, uma pessoa física ou uma empresa que é cadastrada, ela ser citada eletronicamente. É raríssimo no Brasil hoje, mas desde 2009 existe essa previsão. Perdão, desde 2007 existe essa previsão. Então, pode ser que com a petição inicial, com esses requisitos, fique mais fácil a comunicação. Então, são 2 requisitos novos que não tinham no CPC antigo. E se eu não tenho? Os meus, eu sei. Eu sei meu nome completo, eu sei meu CPF, e eu sei meu e-mail, ou eu falo que eu não tenho e-mail. Se eu não sei do réu, como é que eu faço? Ou eu ponho ignorado, não sei, ou eu peço ajuda para o juiz. Falo, juiz, eu não sei o CPF, não sei o e-mail, quero a ajuda do senhor judiciário para que me ajude a descobrir, para que a minha petição inicial cumpra todos os requisitos. Isso está previsto no parágrafo 1º desse artigo 319. Tá? Vamos imaginar que eu esqueci, que eu não falei que eu não sei e que eu não pedi ajuda. Eu posso indeferir a petição inicial com base nisso? Vocês vão estar como defensores. Uma decisão dessa, você indefere a inicial porque não apresentou o CPF do réu. É uma decisão razoável? Não. A própria lei diz que não. Parágrafo 2º e parágrafo 3º dizem que a falta de atendimento desses requisitos não é fundamento para indeferimento da inicial, desde que eu consiga identificar quem é o réu. Se eu ponho João da Silva, sem CPF, não falo mais nada, vocês acham que uma decisão que indeferisse a inicial seria razoável? Aí sim, porque tem quantos Joãos da Silva no Brasil? Agora, Zuleika Zimbábue. Quantas Zuleikas Zimbábues tem no Brasil? Então aí é diferente. Caso a caso, vamos lá. Tá? Terceiro requisito da petição inicial, fatos e fundamentos jurídicos. Um dos aspectos da causa de pedido. Quarto, pedido, com suas especificações. Quinto requisito, valor da causa. A gente vai ver o valor da causa também. E sexto requisito, opção do autor em realizar ou não a audiência de conciliação. Esse também é um requisito novo do CPC. Antes, no CPC de 73, não havia a previsão da conciliação antes da contestação, ela acontecia sempre depois da contestação. Então, a petição inicial não precisava falar nada sobre isso. Hoje em dia, precisa. A petição inicial precisa dizer se quer ou não quer a audiência de conciliação. Tá? Aqui. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre pedido, que é um tema razoavelmente pesadinho, meio chato, mas é um tema importante. Tá? Pedido é o que eu quero. Ou seja, citando de novo o Cândido Dinamarco, pedido é a manifestação de vontade de obter do Estado juiz um provimento jurisdicional de determinada natureza sobre determinado bem da vida. Então, o pedido ele é feito de novo para quem? O juiz. Exato. Você pede para o juiz faça alguma coisa. Então, o pedido ele tem o provimento, que pode ser condenar, declarar, constituir ou desconstituir, ou outros pedidos de ações específicas, de procedimento especial, alguma coisa. Então, numa ação de divórcio, o que eu pediria numa ação de divórcio? Qual que seria o pedido final de um divórcio? Decretado o divórcio de quem?
De autor e réu. De autor e réu. Tá. Então, nesse pedido, qual que é o verbo desse pedido? Qual que é o verbo do pedido que a gente vai colocar? Decretar. O quê? O divórcio de autor e réu. Tá. Por que que nessa ação de divórcio não é igual a uma outra ação de divórcio? Que parece a mesma coisa. Porque o autor e o réu são diferentes. Por que que numa ação condenatória, ao pagamento de um cheque ou ao pagamento de um contrato, vou imaginar o Itaú, que faz milhares de contratos por dia. Mas o réu é o Itaú. E vou imaginar que contrate com uma grande empresa, com o Carrefour, que também faz milhares de contratos por dia. Poxa, o Carrefour e o Itaú, eles têm alguns contratos. Como que eu sei qual que é o pedido que vai ser diferente de uma outra demanda? Eu quero que pague tanto por causa de um contrato de empréstimo. Quantos empréstimos Itaú e Carrefour têm? Centenas. Como que eu sei que essa demanda é diferente de uma outra? E qual que é o objeto? O contrato X. Exato. Então é isso que precisa ficar bem claro na petição inicial, gente. Quando vocês forem pedir alguma coisa, vocês forem demandar, deixe bem claro o que quer. Eu quero o pagamento do contrato de empréstimo. Tudo bem, os assistidos de vocês provavelmente vão ter um só contrato de empréstimo, mas às vezes tem dois. Com a mesma pessoa jurídica. Ou com a mesma pessoa física. Então eu preciso esclarecer. Isso tudo tem que estar bem delimitado no pedido. Tá? A regra geral do Código de Processo Civil é que o pedido ele é certo e determinado. Então, eu quero o divórcio deste casal. Eu quero o pagamento desta dívida. Eu quero a declaração de nulidade desta cláusula deste contrato. Tá? Certo e determinado. Às vezes, porém, ele pode ser genérico ou ele pode ser alternativo. Vocês têm algum exemplo de algum pedido genérico que eu faça? Danos morais? Danos morais é por um fato concreto, normalmente. Então, me xingou, ou atropelou meu filho morreu. São fatos concretos. O pedido continua sendo certo e determinado. Um pedido genérico. Principalmente a defensoria, que poderia fazer isso. Vamos imaginar a defensoria atuando não na defesa de um assistido ou de dois assistidos, mas a defensoria atuando como defensoria. Algum pedido genérico que ela poderia fazer? Ação civil pública. Numa ação civil pública, por exemplo, em que ela pede vagas de creche. Vamos imaginar esse tipo de exemplo. Ela pede vagas de creche não é para um assistido ou para dois assistidos. É para que a prefeitura do município tal forneça vagas de creche em número suficiente para a sua população. Aí é um pedido genérico, porque ele vai poder beneficiar toda a população daquele município se ele for aceito. Tá? Sobre o pedido alternativo a gente vai falar daqui a pouco, então eu não vou pedir exemplo. O pedido ele pode ser simples, eu quero só uma coisa, então eu quero só o divórcio, eu quero só a condenação, ou ele pode ser cumulado, eu quero duas coisas, ou três coisas, ou mais de uma coisa. Quando eu peço mais de uma coisa, ele é acumulado, quando eu peço uma coisa só, ele é simples. E os pedidos cumulados, eles se dividem em duas grandes espécies e uma delas se divide em duas subespécies. Então vamos falar aqui. Posso apagar aqui, gente? Vamos falar aqui de. Por aqui? Exato. De pedido cumulado. Quando eu quero duas coisas,
e eu quero as duas coisas. Como que eu chamo esse pedido acumulado? Eu quero o divórcio e a partilha dos meus bens. Pedido de divórcio combinado com pedido de bens. Mas como que eu dou o nome dessa classificação jurídica? É um pedido cumulado, e esse tipo de cumulação ela é simples. Uma acumulação simples. Então, a primeira categoria é a acumulação simples. O que significa acumulação simples? Eu quero todos os pedidos. Eu quero o divórcio, eu quero a partilha, eu quero mudar meu nome, eu quero a guarda do filho, eu quero regulamentar a visita, eu quero alimentos. Um pedido não influi o outro. Eu posso conseguir todos, eu posso conseguir a procedência integral dessa demanda, conseguir exatamente aquilo que eu pedi na petição inicial, certo? Então essa é a acumulação simples. Agora existe uma outra forma de acumulação, que é a acumulação alternativa. E a acumulação alternativa, qual que é a diferença? Na simples, eu quero todos. Na alternativa, eu quero alguns. Vamos colocar quero alguns. Essa é a principal diferença. Aqui todos, aqui alguns. Mas dentro da acumulação alternativa, eu tenho duas espécies de acumulação. 2.1 e 2.2. Acumulação alternativa pode ser alternativa simples. Cuidado com isso. Uma coisa é acumulação simples, outra é alternativa simples. Então, vocês falaram. O que é uma acumulação alternativa simples? Quero um ou outro. Tem ordem de preferência? Não. Tanto faz. Tá? Eu quero ou pedido A ou pedido B e não tem ordem de preferência entre eles. Então aqui é um ou outro. Sem ordem de preferência. Sobre isso especificamente, a doutrina, isso é importante para vocês saberem, a doutrina às vezes diverge. Tem doutrina que entende que eu posso fazer pedido de acumulação alternativa simples em qualquer caso, e tem doutrina que entende que eu só posso fazer pedido de acumulação alternativa simples quando a obrigação for alternativa. E aí, como que eu sei se a obrigação é alternativa ou não é? Eu tenho que me valer do Código Civil. O Código Civil ele vai prever especificamente as obrigações alternativas. Tem parte da doutrina que diz, se não for uma daquelas hipóteses do Código Civil, eu não posso pedir isso daqui. Não posso. Outra parte da doutrina fala, posso. Então vamos imaginar um pedido de acumulação alternativa simples. Eu faço um contrato em que ao final do contrato, se eu pagar R$100, eu posso ganhar ou uma televisão ou um rádio. Vamos imaginar um contrato assim. Essa é uma obrigação alternativa, não tem dúvida, e é um pedido. No final eu falo assim, eu quero, paguei os R$100, eu quero ou a televisão ou o rádio. Ok, se eu ganhar a televisão não vou ganhar o rádio, se eu ganhar o rádio não vou ganhar a televisão. Outro tipo de pedido é mais ou menos o seguinte, olha, eu quero, na verdade aqui, ou que você me dê a televisão que eu comprei, ou dano moral. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Então, não é uma obrigação alternativa. Então, não dá para dizer que eu poderia fazer esse pedido. A petição inicial seria inepta. Poxa, o que tem a ver entregar a televisão que você comprou ou dano moral? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, não pode, esse pedido não é correto, essa petição não pode ser formulada. O outro tipo de... Ok, gente, com esse tipo de acumulação? O outro tipo de acumulação alternativa... Ô, senhor... Tá muito em branco, mas o que eu quis escrever aqui, gente, é subsidiária. No subsidiário, continua sendo um ou outro. Correto? Mas aqui tem ordem de preferência? Tem.
um ou outro, mas prefiro um. Então, aqui eu quero um. Se não, eu quero 2. Vamos pensar num exemplo disso daqui. De um pedido subsidiário. Vamos pensar assim. Eu fui numa loja e comprei um computador. Fui na loja e comprei o computador e esse computador deu defeito. Eu quero meu dinheiro de volta. Se eu não tiver direito ao meu dinheiro de volta, eu quero um computador novo, da mesma marca. O que essa pessoa quer? O que ela quer? Dinheiro de volta. Só que aqui ela não tem certeza se ela tem direito ao dinheiro de volta. Por isso ela pede, caso ela não tenha direito, um outro computador da mesma marca. Esse é um pedido cumulativo, alternativo, subsidiário. Porque o que ela quer é o dinheiro de volta. Se ela não tiver direito, aí ela quer um outro computador da mesma marca. Ficou clara a diferença entre o alternativo simples e o alternativo subsidiário? Vamos lá. Quando que eu posso acumular pedidos? Sempre eu posso fazer mais de um pedido? Ou só com alguns requisitos? Só com alguns requisitos. Por exemplo, eu sou empregado doméstico, fui demitido, que eu entendo que foi uma demissão injusta, quero acionar o meu patrão para reverter essa demissão, hora extra, férias, não sei o quê, e eu quero também dano moral porque ele falou que a minha filha é feia. Tem a ver uma coisa com a outra? Posso acumular esses dois pedidos no mesmo processo? Não. Por quê? Qual que é o primeiro requisito aqui para acumulação? Matéria. Matéria que vai definir a competência. Perfeito. Então, os requisitos, a gente começa aqui falando dos requisitos para acumulação. O primeiro deles é a competência. Os dois pedidos podem ser deduzidos perante o mesmo juízo. Tá? Então, o primeiro requisito é a competência. Outra coisa. Os pedidos eles precisam ser compatíveis entre si. Agora, a compatibilidade não é um requisito para todas as acumulações de pedido. Eu preciso que os pedidos façam sentido, tá? Eu preciso que eles todos façam sentido entre eles. Agora, isso é só para acumulação simples ou para acumulação alternativa também? Só para simples. Por que é só para simples? Exato. Se eu quero ou uma coisa ou outra, é claro que eu não vou conseguir tudo o que eu quero. Então eles não precisam ser 100% compatíveis. Na acumulação simples, sim, eles precisam ser todos compatíveis. Tá? Então, por exemplo, foi o exemplo que eu dei do divórcio. Eu quero divórcio, mas eu quero permanecer casada. São pedidos absolutamente incompatíveis entre si. Tá? Ou falar assim, eu não quero divórcio, mas eu quero a guarda, eu quero as visitas, eu quero alimentos, quero partilha dos bens. Não dá. Isso tudo só acontece depois do divórcio. Então os pedidos eles precisam ser cumulativos quando a acumulação é simples. Se a acumulação é alternativa, eles não precisam ser compatíveis. Tá? E eu posso fazer pedidos cumulativos. Por exemplo, eu quero declarar alguma coisa e eu quero um processo de execução no mesmo pedido. Qual que é esse terceiro requisito aqui? Procedimento. Procedimento. É que sim, a letra
Procedimento. Eles precisam seguir o mesmo procedimento ou procedimentos que sejam conciliáveis entre si. Tá? Então, aqui, por exemplo, quando é um procedimento especial e o outro segue o procedimento comum, se esse procedimento especial for conciliável com o procedimento comum, por exemplo, a integração de posse, tá? Que é muito parecido com o procedimento comum, os dois são conciliáveis, dá para jogar tudo no procedimento comum e acumular os pedidos. Ok? Isso sobre pedido, gente. Essas classificações e esses requisitos, isso tudo não está no CPC. Isso tudo pode muito bem ser perguntado numa questão escrita, mesmo numa questão de primeira fase, dando um exemplo de um pedido e dizer assim, classifique. Ou numa prova oral, isso pode muito bem ser perguntado. Tá? Vamos então para o próximo requisito da petição inicial, que é o valor da causa. O valor da causa, ele está disciplinado em 3 artigos do Código, artigos 291 a 293. Toda causa tem um valor. Toda. 100% dos processos precisam ter valor da causa. Isso falando de processo civil. Para que serve o valor da causa? O valor da causa ele tem basicamente 2 funções. A primeira delas, para fins tributários. Aqui em São Paulo, as custas são calculadas com base no valor da causa. Quanto que eu sei que eu tenho que pagar de custas? Vocês vão defender os assistidos, mas para vocês, quando defendendo um assistido que for réu, para ver se aquele autor que não é assistido pela defensoria e nem tem justiça gratuita pagou corretamente o valor da causa, vocês precisam ver quanto que é o valor de custas. Aqui em São Paulo é determinado com base no valor da causa. Tá? Existe um piso, existe um teto, mas basicamente é 1% do valor da causa. Tá? Além desses fins tributários, serve também para verificação de competência. Por exemplo, qual que é uma competência que está prevista com base no valor da causa? Juizado. Juizado está limitado ao valor da causa. Tá? Até 60 salários mínimos. Se for acima disso, o juizado é incompetente. Por isso, o valor da causa é importante. Para definir, então, competência e para definir questões tributárias. Existem diversas regras a respeito do valor da causa, então, principalmente no artigo 292 do Código de Processo Civil. Não vou ficar perdendo tempo enumerando todas elas, mas isso é uma excelente questão pegadinha de primeira fase. Tá? Eles adoram perguntar isso, porque é bem decoreba. Então, leiam o 292, não vou ficar perdendo meu tempo explicando isso, nem o tempo de vocês. Outro requisito aqui da petição inicial, especificação de provas. Né? O autor precisa dizer quais provas ele quer. Aqui, eu queria fazer um parênteses com vocês para chamar atenção para a mudança de redação do CPC antigo para o CPC novo. O CPC antigo falava protesto pela produção de provas. Então o autor tinha que dizer, quero produzir provas. Mas em momento algum, a lei mandava que na petição inicial ele dissesse quais. Agora, a lei fala especificação de provas, que é diferente. Aqui, pela lei atual, o autor precisa dizer desde a petição inicial quais provas ele quer. Então, vocês como defensores públicos, qual que seria a melhor técnica? Põe tudo. Põe tudo na petição inicial, porque assim vocês não pior das hipóteses, estão desistindo numa prova depois, que essa prova não é útil, mas vocês não vão ter como serem questionados, falar assim, você não falou na petição inicial que você queria perícia. Põe todas, tá? Mas a maioria da doutrina ainda assim entende que apesar da mudança de redação, não mudou nada. Se você falar genericamente, quero produzir provas, continua ok sua petição. E muita gente critica esse requisito. Fala, olha, é bobagem. Para que você vai exigir isso desde a petição inicial? Você não sabe nem se vai ter conciliação, você não precisa ver o que vai ser, o que o réu vai falar, se ele vai falar. Depois você diz quais provas você quer. Não precisa falar isso agora. A maioria da doutrina diz que nada mudou, apesar da redação da lei ter mudado, e diz que isso é uma inutilidade. Por fim, a opção pela realização da audiência de conciliação ou não. Essa é uma novidade, não existia no CPC antigo, e preciso dizer desde logo se eu quero ou não quero conciliação. Sobre a audiência de conciliação a gente vai falar um pouco mais para frente.
E outro requisito que não está no 319, mas está no artigo 77, inciso 5º, eu preciso do endereço do advogado. Se vocês estiverem atuando pela defensoria, dizer que é a defensoria pública, ok. Ou se vocês estiverem como defensores do réu, precisa ver se o advogado do autor falou qual que é o endereço dele. É um requisito da petição inicial também. Tá? Um requisito que estava previsto antes não está mais. Alguém lembra um requisito antigo da petição inicial que eu não falei? Porque não está mais previsto? Antes, a lei mandava que o autor pedisse a citação do réu. Lembram? Hoje em dia não precisa mais. Então, a petição inicial que não requer a citação, ok, válida, a lei não mais exige. Por quê? Porque era uma bobagem. Todo mundo sabia que o autor queria a citação do réu. Tá? Hoje em dia, a lei falou, é bobagem mesmo, é requerimento implícito. Poderia ter feito isso com a especificação de provas? Poderia. Não fez. Tá? Diga. Você não especificou na petição inicial na prova, você vê a necessidade durante o processo. A outra parte pode é isso porque você não começa. A pergunta do colega foi, você não especificou uma prova X na petição inicial, no curso do processo você entendeu que essa prova era necessária, a parte contrária pode impugnar, o réu, na verdade, pode impugnar a produção dessa prova depois? Pela redação da lei, sim, porque a lei agora diz especificação de provas, não protesto por provas. Pela interpretação da doutrina, não, porque seria um protesto genérico, não precisaria dizer quais provas especificamente. Então, aí vai variar muito a posição de vocês, dependendo de quem vocês estiverem assistindo. Se vocês estiverem assistindo o autor, vão com a doutrina. Se vocês estiverem assistindo o réu, vão com a redação da lei. Tá? Requisitos extrínsecos da petição inicial, tem mais 3 outros requisitos que são, não tem a ver com a própria petição inicial, mas tem a ver com coisas que tem que acompanhar a petição inicial. São 3. Vocês têm ideia de quais são as 3 coisas que tem que vir junto com a petição inicial? Fora dela, mas tem que vir junto com a petição inicial para que ela possa ser apresentada e o processo possa seguir? Documentos obrigatórios. Procuração e documentos obrigatórios são 2. Procuração está no artigo 104 do Código e os documentos obrigatórios os documentos indispensáveis estão no artigo 320. Tá? E tem uma terceira coisa, que vocês, como defensores públicos, nunca vão precisar se preocupar, mas outras pessoas vão. Qual que é a terceira coisa? Gratuidade. Se eu não peço gratuidade, Não. Apesar de comer, as custas. As custas. Em regra, você tem que pagar. Ou pedir gratuidade. Essa é a terceira coisa que precisa ver. Ou pedido de gratuidade ou recolhimento das custas. Tá? As custas estão no artigo 290 do Código. Aqui a gente vai falar do pedido. Diga, tem uma dúvida? 290. Muito se discutiu quando da realização aí da feitura desse novo código da possibilidade de mudança do pedido no curso do processo. Muita gente defendia que eu poderia mudar o pedido no meio do processo, desde que respeitado o contraditório, ampla defesa, mas desistir que era o outro. Por que muita gente defendia isso, gente? Porque hoje, na maioria dos estados americanos, eu posso mudar completamente o pedido, tanto o pedido quanto a causa de pedir, no meio do processo, depois de já produzidas as provas. É meio que um samba do crioulo doido. Por que aqui não? Muita gente foi contra e a lei disse que não pode mudar o pedido a qualquer momento. Fala da mudança do pedido é o artigo 329. Por que no Brasil a quantidade de demandas é muito maior dos Estados Unidos? Aqui a nossa lógica de produção de prova é toda perante o juiz, lá eles produzem prova nos escritórios, o juiz não participa, ele não pergunta para a testemunha, ele não está nem na sala, ele só vai ver isso depois. Então,
A lógica do sistema, a lógica do país é muito diferente, aqui não foi admitido. Mas eu posso mudar o pedido até certo momento. Tá? O 329 fala que eu posso mudar o pedido até a citação, independentemente da concordância do réu. Então, antes do réu citado, eu posso mudar totalmente o meu pedido e a minha causa de pedido. Totalmente. Por que até a citação o réu não precisa concordar? Porque ele ainda não sabe que o processo existe. Então ele vai ser citado de novo, claro. Tá? Mas até a citação eu posso mudar, independentemente da concordância dele. E depois da citação, eu posso mudar o pedido? Posso, desde que ele concorde. Exato. Desde que o réu concorde, só que tem um limite. Mesmo que o réu concorde, eu posso mudar o meu pedido a qualquer momento ou tem um prazo máximo? Um ato máximo? Tem um máximo. Qual que é o máximo? Exato, saneamento. É o despacho saneador ou saneamento. Depois que o juiz fixar os pontos controvertidos, as provas, etc., depois que o juiz sanear o processo, não posso mais mudar o pedido. Sobre petição inicial, a gente foi rápido, teria mais coisa para falar, mas a gente tem muita coisa para cobrir. É basicamente isso, ok? Vou falar do próximo ato processual, muito longo, e depois a gente faz um intervalo. O próximo ato que a gente viu seria o deferimento da petição inicial, correto? Sobre o deferimento da petição inicial, o juiz ele vai verificar a inicial assim que distribuída. Normalmente esse exame acontece quando tem pedido de tutela de urgência ou tutela de evidência, já que ele precisa decidir alguma coisa, ou em alguns casos mais chamativos. Normalmente, se uma petição inicial não tem um pedido de tutela antecipada, às vezes o juiz não aprecia ela a fundo, acaba recebendo, citando e o processo segue para ver um outro problema depois. O correto seria olhar sempre todas as petições iniciais. A gente sabe que isso às vezes é impossível por um volume de demanda enorme, mas deveria ser feito em todos os casos. Nesse exame ele deveria verificar se a petição inicial cumpre todos os requisitos dela, extrínsecos, intrínsecos e formais, se o pedido é adequado, se o pedido é possível, se ela cumpre tudo bonitinho, para que aí sim o processo possa seguir. Tá? Se ela cumprir tudo, o juiz defere e o processo segue. Isso está previsto no artigo 324. Essa é a hipótese mais tranquila. Se a petição inicial estiver perfeita, não tem o que fazer, o processo vai seguir o seu curso normal. Ok. E se a petição inicial não tiver 100% perfeita? Ela precisar... Tem algum errinho. O que o juiz tem que fazer? Mandar emendar a petição inicial. A emenda à petição inicial hoje está no artigo 321 do Código de Processo Civil. A emenda à petição inicial, ela é possível quando a correção de um erro for sanável. Então imagine o seguinte, vocês estão aqui um assistido procura a defensoria para entrar com uma ação trabalhista. Meio desavisados, acabam fazendo uma reclamação trabalhista, apresenta para o juiz estadual. Tem como corrigir isso? Não dá. Primeiro que a defensoria estadual não pode fazer isso. Seria a defensoria da União. Não tem o que fazer. Então esse é um erro insanável. Não dá para corrigir, então aí não precisaria emendar a inicial. Poderia ser indeferida de plano, de cara. Mas normalmente os erros são corrigíveis. Está faltando a qualificação do réu, olha, o procedimento não está adequado, faltou pedir a prova, olha, está acumulando pedidos incumuláveis, vamos adequar isso daqui, não entendi tua causa de pedir, vamos corrigir? Normalmente é isso que é feito. Se o juiz não quiser dar esse prazo, ele pode não dar esse prazo porque, não quero, não estou afim. Ou é direito subjetivo do autor essa possibilidade de correção? É direito subjetivo do autor. A decisão, a sentença que extingue o processo sem conceder prazo para emenda é uma sentença nula. Provavelmente em apelação isso vai ser anulado, vocês vão ganhar essa apelação, porque é direito subjetivo do autor sim corrigir a petição inicial dele. Agora, quantas oportunidades o autor tem que ter para corrigir a petição inicial? Uma ou quantas forem necessárias?
Vamos... Isso é controverso. Vamos pensar. Se vocês estão assistindo o réu, vocês são defensores públicos do réu, quantas ele tem que ter? Uma. Vocês são do autor? Quantas forem necessárias? Pela lei e pela maioria da doutrina, é uma. Tá? Não pode ter mais de uma possibilidade de correção. Porém, é dever do juiz, isso foi uma mudança do código antigo para o código novo, dizer exatamente o que deve ser corrigido. Antes, uma decisão dizendo emende a petição inicial era válida. Hoje, não mais. Emende a petição inicial para corrigir tal fato, tal requisito da petição inicial. Tá? Hoje, se a decisão não diz o que, aí sim você pode alegar que você teve seu direito subjetivo violado, porque o juiz tem que dizer qual que é o vício que tem que ser sanado. E qual que é o prazo para a emenda da inicial? 15 dias. Antes era 10, passou para 15. Tá? Então o prazo para a emenda inicial hoje é 15 dias. Então essas são as duas primeiras hipóteses: deferimento ou a determinação de emenda. Determinada a emenda dizendo o que tem que ser feito, cumprido o que tem que ser feito, a petição é deferida e o processo segue. Agora, se o vício for insanável, como no nosso exemplo da reclamação trabalhista, ou dito o que tem que ser feito e o autor não faz, ou perde o prazo, ou não corrige, fala assim, eu não acho que tem que corrigir, discordo de você, mas eu não vou recorrer. Ou eu não cumpro, não entendi o que você quer. E aí continua falando e continua sendo ininteligível o que a pessoa quer. O que o juiz tem que fazer? Indeferir a petição inicial. Extinguir o processo sem resolução do mérito pelo indeferimento da inicial. Tá? Hoje em dia é possível expressamente o indeferimento parcial da petição inicial. No Código Antigo isso não estava previsto. Então vamos imaginar em pedidos cumulativos isso é possível. Você pediu o divórcio, a partilha, a guarda, os alimentos e a visita. Agora, autor, eu preciso que você me diga o quanto você quer de alimentos. Não dá para pedir alimento genérico. Quanto você quer? Seu juiz, eu quero o suficiente para me manter. Indefiro o pedido de alimentos. Agora, o resto está ok. Então, é um indeferimento parcial da petição inicial. O pedido de alimentos vai poder ser proposto de novo numa demanda autônoma, mas naquele processo ele está indeferido, os outros pedidos vão seguir. Ok? Quais são as hipóteses de indeferimento da petição inicial? Tem em alguns artigos de lei essas previsões, e o Código Antigo era muito confuso e esse continua sendo muito confuso sobre as hipóteses de indeferimento da petição inicial. Eles fazem uma salada com um monte de coisa. É bem complicada essa disciplina, então cuidado, tá? Primeira hipótese está no artigo 92 do Código. Vocês não vão ter esse problema, mas é importante saber. Primeira hipótese é de não pagamento das custas. Se a parte não paga as custas, as verbas de sucumbência, aliás, de processo anteriormente extinto, então vamos imaginar o seguinte: eu tive um primeiro processo que a petição inicial foi indeferida porque eu não emendei e eu condenei ao pagamento de custas. Proponho de novo, sem pagar as custas, não pode. Para você repropor uma demanda que já foi indeferida por sentença transitada de julgado, já foi extinta sem resolução por sentença transitada de julgado, eu preciso pagar as custas. Se você é beneficiário de justiça gratuita, não tem esse requisito, mas é a primeira hipótese legal, é não pagamento das custas do processo anterior. O artigo 290 fala do não pagamento das custas atuais deste processo. Se eu indeferir a justiça gratuita, ou se eu não pedir justiça gratuita e não recolher custas, o processo vai ser extinto, a inicial vai ser indeferida, porque falta um dos requisitos extrínsecos da petição inicial. Tá? E as outras hipóteses de indeferimento da petição inicial estão no artigo 330. E é esse artigo que é muito, muito confuso.
Muito confuso. O 330, ele tem 4 incisos e 3 parágrafos. Os parágrafos voltam a fazer referência a inciso e prevêem outras hipóteses que podiam estar em inciso, que tem... é uma zona, gente. Então, quando vocês forem ler o 330, leiam com muita calma. Mas são basicamente hipóteses de falta de pressuposto processual e falta de condição da ação. Tá? Por exemplo, 330 fala que a petição inicial deve ser indeferida quando ela for inepta. Não cumpre algum dos requisitos. Isso é o inciso 1. Inciso 2, quando a parte for manifestamente legítima. Legitimidade de parte. Condição da ação. O autor carecer de interesse processual. Outra condição da ação. 4, não atendidas as prescrições do 106 e do 321. Aqui é quando ele não emendar a petição inicial. Ou seja, volta a ser inepta. Então o 4 e 1 falam da mesma coisa. Aí quando você vai no parágrafo primeiro, ele vai falar assim, o que é uma petição inepta? Aí ele fala, quando o pedido for indeterminado, a gente é uma zona, tá? Se eu fosse explicar e pormenorizar isso daqui, a gente ia perder tranquilamente uns 40 minutos. Então, tá no material, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso fazer um outro material específico, pessoal de casa, pessoal que está aqui, sobre o 330, para ordenar isso daqui, porque é muito confuso, mas leiam o 330 com muita calma. Ok? Da decisão que indefere a petição inicial, cabe qual recurso? É uma decisão que indefere a petição inicial, extingue o processo. Cabe o recurso de apelação, perfeito. Essa apelação tem alguma peculiaridade? Tem. Lembram qual que é a peculiaridade da apelação da sentença de indeferimento da inicial? O juiz pode ver que ele fez bobagem? Cabe juízo de retratação. Nessa apelação, especificamente, cabe juízo de retratação. Isso está no artigo 331 do Código de Processo Civil. Tá? E aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão bem importante, que muita gente se confunde, isso é bom vocês saberem. Indeferimento da petição inicial é neste momento inicial. Depois de determinada citação, citado e apresentado contestação, eu posso indeferir petição inicial? Não. Por quê? Porque eu já deferi. Quando eu mando citar, eu já deferi a inicial. Eu posso extinguir o processo sem resolução no mérito, porque a petição inicial não cumpre os requisitos. Falta de pressuposto. Isso eu posso fazer a qualquer momento. Mas eu não posso chamar de sentença que indefere a inicial. O momento de deferimento da inicial é aí, é antes da citação. Tá? Então, cuidado com isso. Eu sei que vocês não vão fazer concurso para magistratura, não é o foco de vocês, mas é importante. Tá? Beleza? Essas são as hipóteses de deferimento, emenda, indeferimento da petição inicial. São as 3 hipóteses que o juiz tem normalmente, mas tem uma quarta. E essa quarta hipótese é uma hipótese que surgiu com o novo CPC. O CPC antigo tinha uma outra hipótese, que era uma hipótese que dava muita dor de cabeça. Essa aqui foi uma mudança muito boa da lei. Então, proposta petição inicial, apresentada a petição inicial, eu posso deferir, determinar a citação, determinar a correção e depois deferir, ou indeferir de cara. O que mais que eu posso fazer com essa petição inicial? Antes da citação. Procedência liminar. Improcedência liminar, perfeito. Quando aquela petição inicial, o juiz desde logo sabe que o autor vai perder aquela demanda, vai ser julgada improcedente. Para que eu preciso de citação? Para que eu preciso movimentar a máquina, chamar uma pessoa, que essa pessoa vai procurar um defensor público, vai procurar um advogado, para correr um processo, para demorar um tempo, que eu sei que vai ser improcedente? Por que eu preciso de tudo isso? É um tempo e um dinheiro enorme jogado fora. Nosso dinheiro jogado fora. Então eu julgo improcedente de plano. Está no artigo 332. Antes eu tinha uma outra previsão, que era o artigo 285A do Código. Vocês lembram desse 285A? Falava quando o juízo tiver sentenças iguais em casos parecidos, eu posso julgar improcedente. Era uma zona esse artigo, era extremamente
criticado pela doutrina, porque você criava uma jurisprudência daquela vara. Uma vara do lado decide diferente, lá não tem problema, não vou nem citar e dane-se. Aqui não, o 332 previu hipóteses muito mais lógicas de julgamento liminar de improcedência. A primeira delas é quando a demanda for contra a súmula do tribunal superior, então STF, STJ, quando a demanda for contra julgamento desses tribunais em recurso repetitivo, quando for contra entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, que é um fundamento, que é um instituto novo do Código, ou for contra assunção de competência de tribunal, que também é um instituto novo, ou quando for contra súmula de tribunal local que tratar de direito local. Então, uma demanda que discute lei estadual, por exemplo. STJ não vai julgar a lei estadual, STF também não, mas o Tribunal do Estado vai. Vamos imaginar que ele já tenha julgado muitas e muitas vezes e tenha editado uma súmula. Nesse caso, eu posso julgar improcedente. Se a súmula do tribunal for sobre direito federal, não pode. Mas se for sobre direito local, estadual ou municipal, pode. São hipóteses muito mais lógicas, porque aí a jurisprudência dos tribunais superiores ou do tribunal máximo que pode julgar aquele direito já está firmada, é aquilo, não tem mais discussão. Para que eu vou gastar meu tempo e meu dinheiro com citação, com processo, com outros atos processuais? Vamos julgar improcedente de cara. Ah, mas e aí? Poxa, vai ficar engessado para sempre? O autor não vai ter opção, ele vai perder sempre? Não. Ele pode apelar. Apela, o tribunal aí sim pode rever a decisão. Essa apelação também tem uma peculiaridade: juízo de retratação. Essa apelação também cabe juízo de retratação. E aí, o que eu faço com essa apelação depois? O réu vai falar ou não precisa falar? O réu vai falar. Nesse caso aí sim, se apelado, o réu é citado para contrarrazoar. Aí não tem audiência de conciliação, aí não tem contestação, ele é citado para apresentar as contrarrazões da apelação e aí sobe o tribunal. Beleza? Gente, sobre deferimento, indeferimento e emenda da petição inicial, é isso. Eu sei que normalmente vocês param às 9, mas o próximo tema é de tutelas provisórias, que é um tema extremamente longo. Então eu vou fazer a pausa agora, que são 8h40. Daqui a 15 minutos, 5 para as 9 a gente volta. Tá bom?